Prezados companheiros, prezadas companheiras, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, na sua série Encontros com a Paz. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que já estamos fazendo todos os domingos às 17 horas, do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos abordar o capítulo 4, que tem como título Antes de Servir. E Emmanuel coloca uma passagem do Novo Testamento, que é de Jesus e que está em Mateus, capítulo 20, versículo 28, em que se lê: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus está em Mateus, capítulo 20, versículo 28. E aí Emmanuel comenta: em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. O espírito de serviço, da qual se refere Emmanuel, é esse espírito de luta, de trabalho, de realizações, da qual todos nós ofertamos à vida no dia a dia da nossa própria vida. É claro que ele nos fala que quando exercitamos ou quando estamos na companhia desse espírito de serviço, nós estamos bem guardados, porque temos a certeza de que estamos realizando o melhor de nós. Estamos ali colocando aquilo que há de bom dentro de cada um de nós. O espírito de serviço está nas tarefas mais difíceis, como naquelas que são as mais simples do cotidiano da nossa existência. E acreditamos que quando ele fala de estarmos bem guardados, é porque estamos em companhia de benfeitores espirituais e do próprio Cristo na realização do bem em favor dos outros, como também em favor de nós próprios, porque ao realizarmos o bem em favor do próximo, evidentemente estamos realizando algo em favor de nós mesmos. Ele continua: dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. Então, desde os reinos mais inferiores, da qual nós já conhecemos, até as esferas mais altas, onde estão os espíritos como Jesus, os espíritos crísticos, de alta envergadura espiritual e moral, todas as coisas servem a seu tempo. Ou seja, cada um está destinado a um tipo de serviço. Cada um está destinado a uma determinada tarefa. Então, desde aquele reino mais inferior às esferas mais altas do universo, todos estão comprometidos com aquele espírito de serviço, no trabalho do bem e no trabalho de ajuda àqueles que estão na nossa retaguarda. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, preponderará nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Olha que interessante como Emmanuel nos dá essa explicação. Dentro da lei do trabalho, com as divisões que nós fazemos e com as especializações de cada uma dessas divisões, em cada uma das tarefas que ali se realizam, preponderar nos mais humildes elementos, ou seja, desde aqueles reinos mais inferiores até as
altas esferas, nos variados setores da natureza. Então, em toda a parte, em todos os lugares que nós paramos para observar na natureza, desde aquela formiguinha que anda ali, colhendo a sua folhinha para o sustento do seu grupo, como os espíritos de alta envergadura que trabalham em favor das galáxias ou dos planetas, todos com tarefas específicas e, principalmente, cada um dentro da sua especialização, todos contribuem para o espírito de serviço em favor do universo, em favor do mundo, em favor do seu pequeno mundo que ali, naquele instante, está convivendo. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. A comparação que Emmanuel nos dá, né? Algumas árvores, elas nos servem como remédios para a cura de algumas doenças, de alguns males, de algumas dores. Mas outras nos servem para oferecer o seu fruto, que vem saciar a nossa fome e vem nos trazer aquele sabor agradável do seu fruto. Da mesma forma que existem pedras que são especificamente utilizadas para as construções, enquanto há outras que são utilizadas especificamente para o calçamento das ruas aonde trafegamos. O Pai forneceu ao Filho, homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Então, nós estamos no mundo certo, na casa certa, realizando as coisas que são necessárias para o nosso adiantamento. E a palavra de Deus, o Pai eterno, os benfeitores espirituais nos oferecem a oportunidade de um esforço digno para que possamos realizar, como dito lá no começo, esse espírito de serviço, esse bem em favor de tudo e de todos. Então, é uma oportunidade que nós estamos tendo dentro dessa nossa casa planetária para exercitarmos aquilo que nos cabe, dentro da nossa especialização e dentro das tarefas da qual fomos chamados a realizar neste momento. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isso ocorre por conta do usufrutuário da moradia terrestre. Porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Então, Emmanuel nos dá o exemplo da pólvora. Se a pólvora nos foi dada para que a transformemos numa libertação da energia para fins úteis e dignos, mas, ao invés disso, a utilizamos para criar a morte aos semelhantes, isso é de responsabilidade e por conta do usufrutuário que mora aqui na Terra. Porque o Supremo Senhor, o Senhor da vida, ele jamais nos ofereceria esta oportunidade para que a transformemos em algo
maléfico a nós e ao próximo. Até porque, como nos diz Emmanuel, o Supremo Senhor sempre sugere em tudo a prática do bem, objetivando apenas duas coisas: a elevação íntima e a elevação coletiva, como também o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Então, tudo que nos é ofertado ao longo do caminho, todas as oportunidades que nos são concedidas, todas as experiências que somos chamados a vivenciar, elas têm por finalidade única a prática do bem, para que possamos nos elevar e enriquecer esse patrimônio universal que nos foi ofertado pelo Senhor da vida. Não olvidemos que Jesus passou entre nós, trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Então, para todos nós que já estudamos e que já conhecemos a trajetória de Jesus aqui no planeta, sabemos perfeitamente que a sua única tarefa ao longo da sua existência foi o trabalho. O trabalho em favor da divulgação das bem-aventuranças, a divulgação do amor, do perdão, da compaixão, da renúncia, da resignação, do entendimento, enfim, de todos aqueles ensinamentos que fazem parte do Evangelho de Jesus. Mas é preciso que nós observemos a natureza da sua cooperação sacrificial. Ou seja, Jesus não fez isso simplesmente por mera demonstração. Houve por parte dele, intimamente, como ser humano que estava aqui encarnado, um sacrifício, uma cooperação sacrificial. Ou seja, ele cooperou, ele ajudou, ele colaborou, mas ele também exercitou o seu sacrifício pessoal, abdicando de inúmeras questões, de inúmeras coisas, para que essa colaboração, essa cooperação, essa ajuda pudesse atingir aqueles que mais necessitavam. E ele nos pede também que aprendamos com Jesus a felicidade de servir santamente. Então, servir não deve ser para nós uma obrigatoriedade. Servir para nós deve ser um ato de santificação, de alegria. Poder servir a alguma coisa, poder servir a alguém, é um ato santo para todos nós, da mesma forma que Jesus o fez. E aí ele nos fala: podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Uma enxada ou uma caçarola servem como excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar, mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Então, podemos começar pela enxada ou podemos começar pela caçarola. A enxada que nos leva ao campo, à construção. A caçarola que nos leva a realizar a comida, a fazer a comida em favor dos que necessitam. Mas se temos as mãos debilitadas, se temos alguma enfermidade, então que nós, mesmo assim, possamos servir na edificação moral dos irmãos que nos acompanham.
porque temos a palavra e temos o exemplo para ofertar àqueles que comungam conosco. Então, o capítulo, que tem como título, né, Antes de Servir, ele nos traz assim um princípio moral muito significativo. Antes de servir, lembremos daqueles seres mais inferiores, como daqueles espíritos mais elevados, sabendo que todos eles têm as suas tarefas, as suas obrigações e os seus comprometimentos para o local aonde estejam, para a população que faz parte de sua vida. E com disciplina, com uma determinação própria de realização para o bem, todos nós, desde o mais inferior ao mais elevado, todos nós temos a capacidade de nos espelharmos em Jesus, nos espelharmos no seu sacrifício, nos espelharmos no seu bem e ofertarmos a todos algo de bom e de melhor. E mesmo que estejamos doentes, enfermos, inabilitados de alguma coisa, que usemos da palavra e do exemplo na edificação moral daqueles que estão conosco. Então, antes de servir, antes de fazermos qualquer coisa, vamos refletir um pouco mais. O que nós estamos fazendo? Por que nós estamos fazendo? Para que nós estamos fazendo? Para quem nós estamos fazendo? Qual é o objetivo de estarmos fazendo aquilo? Será que estamos fazendo com alegria? Será que estamos nos espelhando em Jesus, no seu sacrifício, na sua determinação, na sua vontade? Ou será que simplesmente estamos fazendo? Então, antes de servir, pensemos um pouco mais. Façamos uma análise profunda de tudo, de todas essas questões que foram aqui abordadas, para que o nosso servir seja coroado de êxito. Não êxito da grandeza, mas o êxito da felicidade íntima, de sabermos perfeitamente que aquilo que fizemos foi o melhor que estava ao nosso alcance, em favor daqueles que estão junto de nós. Eu desejo aí a todos um bom final de domingo. Convido a todos, daqui a pouquinho, às 20 horas, estaremos aí com a nossa série, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Convido também que conheçam o nosso canal, Programa Espiritismo e Vida, no YouTube, acompanhando-nos em nossas redes sociais, no Anchor, no Instagram, também no Facebook. Participe conosco, ajude-nos na nossa divulgação, inscreva-se em nosso canal para que possamos levar ainda mais, para mais pessoas, a mensagem da doutrina espírita. Um bom final de domingo e uma semana repleta de muita alegria, de muita luz, de muita paz e de muita felicidade a todos nós. Um forte abraço e que Jesus nos abençoe.